Está gravando, Thiago? Sim. Então, oficialmente, irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Nós temos aprendido e o Pai Nosso tem se compadecido de nós, nos ensinado muito. Na aula anterior, na aula 3, nós falamos sobre os Tecnatel, que são crianças de Deus, ou crianças na fé, meninos em Cristo. A importância de aprender aos pés dele enquanto estamos em formação. Quando uma alma se converte ao Evangelho, ela está num processo de redenção. Então é necessário remover o velho para estabelecer o novo. A pessoa que se converte ao Evangelho, ela vem cheia de costumes, cheia de manias, cheia de gírias, cheia de coisas que precisam ser trabalhadas, não retiradas. O Evangelho não retira, ele recicla. O propósito do fogo é o que? É restaurar, é purificar. Então, quando entra esse processo, né, na palavra, que é como fogo, com martelo que esmiuça a penha, baseado em Jeremias 23, verso 29, ela começa a trabalhar em muitas áreas. O processo da purificação do fogo, ela acontece à medida que situações vão surgindo onde a palavra auxilia, né, a pessoa que se converteu a lidar com essas circunstâncias, situações e amadurecer nela. Então, pessoal, nasce no Evangelho, é uma criança em Deus, ela é nutrida com o leite que o Senhor dá. O leite tem uma conotação de provisão, de sustentação, mas de juízo também. Então, isso é caminhada no Tecnatel. O problema do Tecnatel é que quando ele nasce, ele é frio. Então, ele começa a se esquentar até alcançar um nível de maturidade. Isso aí, quando ele atinge um nível de maturidade, ele torna-se um ruiós, um filho amadurecido. Logo, ele não é mais frio, ele é quente. Então, ele deixou de ser um filho menino, criança, né, que se alimenta de leite, um Tecnatel. Ele alcançou um nível de maturidade, ele alcançou um nível de um ruiós, uma das aulas que conferimos mais adiante. Mas entre um frio e o quente, entre o Tecnatel e o ruiós, está o Tecnon. Logo, entre o frio e o quente está o morno. O problema do morno não é o frio que está esquentando, é o quente que está esfriando. E aí entra no impasse que é exatamente isso, um Tecnon. O Tecnon, nós vamos ver adiante o significado dele, mas ele traz uma conotação mais de filho biológico, logo, um filho da carne ou filho de um homem. Vamos lá. A expressão utilizada pelo apóstolo Paulo, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. O termo grego que melhor define essa identidade de andar segundo os homens e ser carnal é o Tecnon. Tecnon, do grego, refere-se a um filho no sentido de descendência biológica, criança ou filiação, enfatizando a relação de nascimento, imaturidade ou dependência. No contexto do verso 3, que acabamos de ler, ele está mais associado a filho de homem ou filho da carne. No contexto bíblico, Tecnon geralmente indica um estado de imaturidade, um estado natural, um estado carnal ou pior, um estado ou condição de uma pessoa sem discernimento. A seguir, vamos observar o texto bíblico que nos dará um norte ainda mais claro sobre este tópico. Romanos 8. Romanos, capítulo 8, versos 5 a 8. E a partir daqui nós vamos começar a destrinchar essa lição de hoje, que é Tecnon. Porque ainda sois carnais.
Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esse é o ponto de maior conflito entre nós. Por quê? Bom, quando uma pessoa nasce, ela é um técnico na terra, ela não recebe o alimento, a nutrição, né, o leite necessário para crescer, e se ela é acostumada desde cedo e se recorrentemente ela é amamentada somente no leite e não é introduzido nela um alimento mais sólido, ela fica dependente do leite, porque era só o que ela conheceu. Ela não tem outra coisa que ela possa usufruir e degustar. Ela só tem aquilo. Então, quando a pessoa nasce na fé, qual é a importância do discipulado, dos estudos bíblicos, dos ensinamentos bíblicos, mais do que a pregação? Porque numa escola, né, num ambiente discipulado, você interage, você esclarece dúvidas, você cresce. Há conflitos, há confrontos, mas há o quê? Crescimento. Mas sem isso, a pessoa fica a mercê de cultuar, a mercê de participar de reuniões, porque hoje não é nem culto mais, hoje são reuniões. Então deixa-se de cultuar a Deus para fazer reunião com os santos. Então, quando essa inversão de valores, a pessoa ela não passa pelo processo de discipulado, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, não é introduzido nela. Porque o princípio que nós recebemos do Senhor Jesus é Mateus capítulo 28, a partir do verso 19. Ensinando-os a guardar tudo que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então o princípio é ensinar a guardar. Quando nós ensinamos a guardar, com o tempo a pessoa, de tanto aquilo ser inculcado na mente dela, ela acaba refletindo em seu comportamento. Por quê? É um ensinamento sistemático. Mas quando ela não é instruída, quando ela não passa pelo processo do ensino, do discipulado, onde ela cresce, amadurece através dos conflitos, dos confrontos, dos ensinamentos, onde vai ajudar ela a desenvolver uma mentalidade, né, uma metanoia, onde ela consegue lidar com situações onde a fé dela é confrontada, onde a fé dela é desafiada. Ela tem base bíblica sólida que dará a ela destino, dará a ela norte, dará a ela escape. E ela saberá como entrar e como sair, porque não reflete apenas uma adesão a um conceito religioso, mas uma conversão que é de dentro para fora. E nessa conversão, o Senhor, Ele se manifesta, porque os valores, eles são purificados, eles são restaurados, eles são renovados, porque a palavra está introduzida e encontrou ali morada. Mas e quando isso não acontece? É que foi dito na aula anterior, a pessoa ela recebe dons espirituais, porque ela, nos cultos que ela participa, ela aprende o seguinte: você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar os dons espirituais. Então você tem que ir ao monte, você tem que ir nas vigílias, você tem que participar mais dos cultos, porque participando assiduamente, Deus consegue despertar esses dons em você. Então o que a pessoa entende? Que ela vai na igreja ou qualquer outra forma de culto que ela prestar, onde quer que seja, ela vai buscar dons espirituais, ela vai buscar dom de línguas, ela vai buscar dom de operações de sinais e maravilhas, ela vai buscar dons de cura, dons da fé, dom da sabedoria da palavra, dom do conhecimento da palavra. Então ela vai buscar talentos e dons espirituais, talentos
espirituais chamam a atenção de homens. Logo a pessoa rapidamente ela cresce, porque os olhos sem discernimento enxergam aquela pessoa como o quê? Uma pessoa cheia de Deus. Uma pessoa cheia de Deus está falando em língua, está profetizando, já está rodopiando, está dando mortal capado, já está entregando profecia, revelação. O lugar dela está no banco, aqui no altar. Logo de forma precoce, vão pegar aquela pessoa, colocar ela no altar e dar ela um título, dar ela um cargo. E ela não tem estrutura, ela não tem raiz. Então, enquanto as coisas estiverem dentro do ambiente que ela está acostumada a cultuar, ela se sente à vontade. Mas no dia, e esse dia sempre vem, onde ela é desafiada, confrontada acerca da sua fé, ela não tem base bíblica, ela não tem conhecimento bíblico, ela não tem norte nas escrituras, porque ela viveu sempre daquilo que ouviu, mas nunca do que conheceu. É como Jó. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então, logo aqueles que não conhecem Jesus, não sabem o que falar dele, a não ser aquilo que ouviu falar. Mas quando eu falo aquilo que eu conheço, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu não falo do que eu ouço, eu falo do que eu vejo, do que eu recebo, do que eu tenho. E se eu tenho para poder oferecer, logo eu não vou procrastinar, porque realmente eu conheço. Os princípios e valores que regem minha vida dentro do Evangelho, eles são compartilhados. Mas quando as pessoas que passam por esse processo não têm a raiz do Evangelho, na Escritura, no dia mau, ela vai perceber que tudo que ela fez não contribuiu consigo mesma. E rapidamente, no dia da adversidade, o nosso adversário, conhecendo a estrutura de cada um, sabe onde é que haverá deslize. Há pessoas que têm muitos dons, mas pouca essência. Ela consegue chamar a atenção dos homens, mas não consegue chamar a atenção do Pai, porque não conhece a paternidade de Deus. Ela conhece o movimento, o mover, o agir, o derramar da chuva, o aquecer do fogo. Então, essa mescla, ele não é nem frio nem quente, ele é morno. Porque ele não é um tecnatel nem um ruiós. Ele é um tecno. Ele é uma pessoa que vive na carne. Preste atenção nesse texto, porque os que são segundo a carne, e diz para as coisas da carne. Ele não está falando essa palavra aqui para pessoas descrentes. Essa carta não foi encaminhada a pessoas que estavam vivendo debaixo dos rudimentos da lei, ou debaixo dos rudimentos de uma cultura romana. Não. Essa carta foi escrita, direcionada aos salvos por Jesus Cristo que estavam em Roma. Logo, parte do corpo de Cristo que estava em Roma, ensinando a eles sobre a diferença dos filhos de Deus e dos filhos da carne. Os que andam no Espírito e os que andam na carne. É possível uma pessoa confessar a Jesus Cristo e ainda assim andar na carne? Sim, é possível. Porque ela não se converteu ao Evangelho, ela aderiu ao movimento evangélico. Então ela gosta do movimento evangélico, ela gosta do culto gospel, ela gosta, né, de ver ouvir os louvores, ela gosta de sentir êxtase espiritual. Nossa, quando eu vou naquela igreja, aqueles hinos me deixam no outro nível. Mas fora isso, a conduta no ambiente onde ela está não reflete a sua fé. Ela tem medo de testemunhar de Jesus Cristo. Ela tem medo de evidenciar quem ela realmente é em Jesus Cristo. Porque, afinal de contas, fazer menção de Jesus Cristo sabe como é que é, né, irmão? Eu sou da igreja. Eu sou, pentecostal. Eu sou pouco puro. Eu vou na igreja. Eu oro, eu vou no monte. Eu congrego na igreja, eu faço parte do ministério, mas a pergunta é, quem é Jesus? O Cristo. Não estou falando do Cristo, estou perguntando quem é Jesus. É Jesus
quem é Jesus. E a partir daí, irmão, quem está na carne não confessa Jesus. Mas quem está no Espírito exala o bom perfume de Jesus Cristo. Ele não precisa de muito, não, sai naturalmente. Porque ele conhece. Agora, quem está na carne, que ele fala, eu sou evangélico. Eu sou crente, não, sou cristão. Eu vou na igreja. Eu congrego lá. Então, tem todo o mecanismo sistemático. Mas não tem revelação. Por quê? Quem é no Espírito, lembra lá do que Jesus disse acerca do Espírito Santo? Nós fomos ensinados aqui na escola dominical. Quando ele vier, ele o quê? Me glorificará. Porque há de falar do que é meu. Quem anda no Espírito, ele anda com Jesus. E o Espírito que está nele, se for para fazer testemunho e evidenciar alguma coisa, ele vai testemunhar e evidenciar quem? Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberei virtude, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhos do Espírito Santo. Não é assim que está escrito? É claro que é assim que está escrito, irmão. E vós sereis testemunhas de Deus Pai. Não é assim que Jesus falou em Atos 8? Não. Não é? Como é que ele disse então? Jesus Cristo. Você é o testemunho de Jesus Cristo. Vós sereis minhas testemunhas, irmão. É para testemunhar, não é do Espírito Santo, é para testemunhar de Jesus, porque o Espírito Santo já habita em mim, já está em mim, operando exatamente isso, o nome do Filho. Amém. Não é para ser tímido e mencionar o nome de Jesus, não, tem que ser ousado. Olhe para os olhos de alguém e é o nome de Jesus, meio que o semblante fica assim. É verdade. Tudo muda. Muda. Olha para os olhos de alguém e fala o nome de Jesus. Olha para ele e diz, o sangue de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Somente Jesus tem todo o poder. Vai falar com autoridade. Vai falar, ele sabe nem o que é, né, irmão? Jesus, ele é um cara, ele é muita coisa, um grande profeta. Não, o Espírito Santo glorifica assim. Ele faz, ele é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja honra, a glória na igreja, hoje e para sempre, amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne, um tecnon, um filho, vai ficar mais pesado mais para frente. E é um fato que não pode ser, empurrado, tem que ser realmente compartilhado. Veja bem, um tecnon é um filho que é morno, que está entre os santos, mas ele não é santo, ele é profano. Ele está entre os santos, mas ele não é limpo, ele é sujo. Está entre os santos, mas ele não é justo, ele é injusto. Está entre os santos, mas ele não é fiel, ele é infiel. Está entre os santos, mas ele contamina, porque o fermento da mente dele já está tudo levantado. Ele não tem base escriturística nenhuma, porque nem mesmo a escritura ele tem familiaridade. Se pede para abrir um texto em Sofonias, ele vai ficar perguntando, meu Deus do céu, tem isso na Bíblia? De onde surgiu esse nome, meu Pai do céu? Um tecnon, ele tem cultura terrena, mas o ruiós tem cultura do céu. Então não tem que ser frio, não tem que ser morno. Tem que ser frio ou quente. Frio é aquele que está nascendo. Quente é aquele que cresceu e amadureceu. Mas o morno é aquele que nasceu e atrofiou. Começou no espírito e vive na carne. Começou no espírito, vive na carne. Ele não consegue se relacionar com Jesus Cristo. Ele não consegue viver assim, essa harmonia, porque ele não vive no espírito. A nossa natureza, ela vai sempre relutar com isso. E Satanás vai sempre colocar coisas em que os tecnons, os filhos da carne, sentem prazer. Mensagem de Cristo não é apresentado
onde o evangelho genuíno não confronta as nossas escolhas, nossas paixões, nossas concupiscências. Não é o evangelho de Jesus Cristo. Uma pregação, uma mensagem onde você sente light à vontade, né? E acredita que tudo que você está fazendo tem selo de aprovação. O inédito também aprova coisa que é reprovado na prática, mas afinal de contas, o que está por trás ali são os valores que são pagos por fora, é a propina. Muitas pessoas do reino dos céus é a mesma coisa, só tem selo de aprovação, mas em Deus estão reprovados. Porque não são filhos, são bastardos. E bastardo não tem herança. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeita à lei de Deus. Quem está debaixo da carne, irmão, está debaixo da vontade de quem? De Satanás. Porque não se firmou na lei de Deus, nem estão sujeitos à lei de Deus. Os que amam o Espírito estão sujeitos à lei de Deus e amam a lei de Deus. Amém. Amam as ordenanças, amam os estatutos, amam os preceitos, amam o juízo, amam os mandamentos, porque sabem que é vida. Amém. São os mandamentos, estatutos, preceitos, juízos, ordenanças que são imutáveis. Não é como as leis da nossa nação. Mas diante da lei do Pai, não. Diante da lei de Deus, não. Por isso que a Escritura, ela é questionada e ela é rejeitada, porque os mandamentos, a lei, os estatutos, os juízos de Deus não são negociáveis. Ele estabeleceu em Jesus Cristo, ele selou. Pronto, não tem como voltar atrás. Agora, ao Filho foi dado o poder de exercer todo o juízo. E queiram ou não, no dia da visitação dele, não haverá juiz, não haverá presidentes, governadores, prefeitos, magistrados, ricos, poderosos, que poderão negociar a sentença dele. Nesse dia, a bondade e a misericórdia terão de dar lugar à justiça e juízo. E elas não poderão interferir contra o cetro de Deus por apontado para definir a sentença final. Eu vou começar com o livro, porque tudo começa com o livro. E quando ele for aberto, muitos nomes que acreditavam estar lá não estarão, porque abriram mão da herança. E quando abre mão da herança, o que resta é o lado externo da casa. E o lado externo da casa, não há alegria, não há contentamento, não há gozo, não há satisfação. Há choro e ranger de dente. Uma consciência que arde como fogo e nunca se apaga. Pior do que qualquer acidente que você possa sofrer no corpo é aquela que você sofre na alma. E quando ela não é relugada no seu lugar, é conviver com a culpa pelos séculos dos séculos. Aquela voz que dizia: você teve oportunidade e não quis. Você recebeu a oportunidade, você rejeitou, você declinou. Você disse: eu não quero, porque afinal de contas se envergonhou dele. E agora aquele que você tanto desprezou, aquele que você tanto rejeitou, aquele que você declinou, aquele que você foi indiferente, foi ele a causa da sua condenação. Porque no lavar das suas mãos, a sua sentença foi selada. E nesse dia, quem vai julgar é Jesus Cristo. Por isso os que estão na carne não podem se sujeitar à lei de Deus. Porque ou não foram ensinados da maneira correta, ou simplesmente abriram mão de ser ensinados. Irmãos, Tecnatel e Tecnon, eles têm uma conotação similar. Só que o problema é que quando o Tecnatel recebe a unção do Espírito Santo, mas não amadurece o Espírito Santo, ele acaba usando os dons de maneira errada. Ele pega as coisas santas e começa a profaná-las. Quantas pessoas usam os talentos que Deus deu para pegar, enriquecer, prosperar, crescer, gerar engajamentos, status, fama,
onde eles são o centro. E aí, quando eles começam a ganhar essa popularidade, essa fama, essa visibilidade, logo Jesus desaparece. Tem dons, dom da sabedoria da palavra, todo conhecimento da palavra, tem dom de operar sinais, prodígios, maravilhas, tem dons de cura, tem dons. Ué, dom e vocação de Deus, sem arrependimento, tem dons. E tudo isso eles usam de forma imatura. São crianças que, em vez de granjear o talento, recebeu para fazer investimentos e crescerem e terem uma base sólida para poder alcançar níveis maiores. Não. Eles decidiram esconder o talento em si mesmo e usá-los para si. Não granjear para o seu Senhor, mas granjear para si. Muitas pessoas que já não se satisfazem com o Evangelho, claro que não vão se satisfazer, porque esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho que só vale para essa vida. E o pior é que no final de tudo isso, eles não herdarão herança. Porque viveram com os talentos que receberam, mas não andaram no Espírito, porque não glorificaram a Jesus Cristo, por quem nós recebemos esses dons para glorificá-lo, mas antes usaram para si mesmo. A quem essas pessoas se assemelham? A Satanás. Logo então, são filhos do diabo. Eles abriram mão da noção da paternidade de Deus e aceitaram a oferta de Satanás. Logo, a palavra que eles têm consigo é: a Bíblia ultrapassada já não é mais suficiente, nós já conhecemos tudo dela. E começam a usar ela para gerar, toda essa aceitação dos homens. E rapidamente eles desviam, já não rasgam, não ligam, não estão nem aí. E quando as pessoas estão vivendo assim, em tempos suntuosos, que falam daquilo que não conhecem, não entendem, como está escrito, aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento. Por quê? Estão inclinados para a carne e não são sujeitos à lei de Deus, e nem verdade pode ser. Portanto, os que são na carne não podem agradar a Deus. Quando o filho ele não aceita a disciplina, a correção, a demonstração que nos adverte hoje como filhos, ele abre mão da oportunidade de ser salvo, de ser purificado. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis ou não desanimes, quando por ela fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Agora, esse aqui é um texto mais pesado. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que um pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, não filhos. Bom, meus irmãos, que amor é esse que não corrige? Que amor é esse que não coloca limites? Que amor é esse que não disciplina, não discipula, não exorta, não admoesta, não assenta a mesa para dar norte, orientação, conselho? Que amor é esse que aceita tudo calado? Nós estamos na contramão. Não, nós não estamos na contramão. Aqueles que assim procedem estão na contramão. Porque nós inclui todo mundo, nós não somos todo mundo. Então é necessário ter essa base
Veja bem, quantas pessoas são filhos de Deus, filhas de Deus, mas elas estão caminhando de Tecnatel para o Tecnômeno, não quer chegar, está tudo de um mulhós, de uma pessoa que amadureceu na fé. Uma pessoa que realmente se posicionou para ser ensinada, instruída, guiada, direcionada. Não gosta de conselho, não gosta de ouvir orientação, não gosta de ser admoestado, não gosta de ser repreendido. Se resiste a esses princípios. Não cresce. Não cresce. Então está acostumado só a ouvir sim. O dia que escuta um não, você não gosta de mim. Não é assim, não. Então vamos confundir o amor com libertinagem. E aqui está dizendo, o Senhor, Ele açoita e corrige a todo aquele que recebe o filho. Se você está sem disciplina, com todos os filhos são grandes participantes, então, noutra palavra, mais a grosso modo dizendo, ele diz, você não é dos meus. Você não é meu filho. O filho respondão, retrucão, né? Que tudo que o pai fala, você não sabe nada. Você está velho. Tudo mudou. As coisas agora são tudo novo. Não é assim não. Você está atrasado. Você está quadrado. Então, quando não tem limite, quando não tem base, não tem um relacionamento, a rejeição. Todos aqueles que não estão sujeitos à lei de Deus, aos mandamentos, ordenanças, estatutos, juízes e testemunhos, vão se rebelar, vão resistir. Por quê? Não é filho, é bastardo. Não está no espírito, está na carne. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, não podem agradar o Pai. Mas o filho, quando está debaixo do cajado, da vara, da correção, da disciplina, do conselho de prestação do Pai, ele sabe que ele tem limite. E se eu fizer isso aqui, vai entristecer meu Pai. Se eu fizer isso aqui, eu vou estar ferindo princípios e valores que eu aprendi. Logo, ele sabe que se ele sair da rédea, se ele sair da linha, ele vai acarretar sobre si legalidades. E o que Satanás pode ver na vida do Filho de Deus são legalidades, são brechas, são lacunas. Ele ama. Eu penso comigo que Satanás nem gosta de portas fáceis para ele entrar. Ele gosta de brechas. Você é santo demais, mas numa olhada você pega. Você é santo demais, mas numa fala você pega. Você é santo demais, mas numa vontade você pega. Você é santo demais, mas numa coisa você vai pecar. E nessas pequenas brechas, aquele pecado escondido, aquele segredo oculto, daquele que você não quer compartilhar com ninguém, nesse lugar onde ninguém entra. E eu sei porque eu participei quando aconteceu. Então aquele lugar sujo do cão, eu sei do que está lá dentro do baú. Eu vou dizer, aquilo você sabe, né, que se vier à tona, o trem vai ficar ruim para você. Em outras palavras, vai ficar feio para o seu lado. Então é disso que mostra dessa gosta, coisas escondidas, coisas não confessadas, coisas ocultas. Pois quando ele traz à tona, ele traz à tona é para envergonhar. É para ridicularizar, é para mostrar realmente no chão, a ponto de puxar para trás e manter ele preso. Mas aqueles que levam a Deus, tiram das trevas e trazem a luz e confessam, eles vão sofrer o dano, dependendo da gravidade do fato. Mas eles sabem que ali na confissão haverá cura, libertação, paz, descanso, que só Jesus Cristo pode dar. E não importa se é tecnatel ou se é tecnô, se é filho bastardo, ou se é biológico, filho da carne, ou uma criança da fé. Se vai aos pés da cruz e em nome de Jesus confessa ao Pai, Ele é poderoso para perdoar enquanto os outros condenam. E o perdão de Deus é maior do que o juízo dos homens. Embora para alguns isso possa parecer algo novo, nós bem sabemos que o que define o Evangelho de Jesus Cristo é seu testamento. Assim, compreendemos que o Evangelho fala de herança para os filhos de Deus. Salvação, irmãos, fora de Jesus Cristo não existe. Quem pode perdoar pecado senão Deus?
que ninguém ama como Deus ama. Ninguém perdoa como Deus perdoa. Mas os filhos de Deus, eles conseguem fazer. Porque eles sabem que é melhor você confessar, você se abrir para ser curado, do que ficar remediando, ficar empurrando. Um dia eu vou fazer. Já ouviu aquela frase? Eu vou deixar para depois. Depois do café esfria, depois a prioridade muda, depois as coisas não são mais as mesmas, depois tudo sai do lugar, depois quando você voltar já é tarde. E qual é a nossa base? Jesus Cristo. O Evangelho é arrependei-vos. Quem se arrepende, confessa. Então confessa porque já está quebrantado. Quem está quebrantado é curado. Hebreus capítulo 12, verso 4 ao 8. Vamos lá então. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Nossa, interessante. A tentação, ela é terrível, né? Qual que é mais difícil? Lidar com a tentação ou lidar com o pecado? Porque você só cai em pecado depois que você segue a tentação. Então, logo, a tentação é o seu primeiro obstáculo. E a tentação, ela não vem bonitinha, armadinha. Ela vem com intensidade para realmente aguçar os sentidos, os desejos do pecado. Porque o pecado, ele é doce ao paladar, mas é como fel no estômago. Porque parece bom. O pecado, irmãos, veja bem, o que define a tentação? A tentação, ela vem como aquela proposta de satisfação. Sabe aquele êxtase que você tem quando você consegue conquistar alguma coisa? Né? Aquela coisa assim, é momento. O pecado, ele é assim. Ele vem e para em todas as áreas, dependendo do limite, né, da vulnerabilidade de cada um. Mas quando você sente a tentação e decurso do pecado, é uma sensação que nos primeiros segundos, eu poderia falar vários exemplos aqui, mas eu vou citar o meu exemplo, porque assim vai ficar mais claro. Eu fui usuário de crack. E dentre as drogas, né, na minha época de usuário, que mais tinha um efeito rápido foi o crack. Quando nós colocávamos, né, a pedra no instrumento, né, de sucção para jogá-lo para a mente, não vou dar aqui os detalhes, né, do que é utilizado, quem conhece sabe. Então, quando nós queimávamos aquilo e você jogava para a mente, o efeito ele era rápido. Era questão de segundos. Você sentia o efeito, eu sentia, né? Assim, eu sentia o efeito e aquilo, questão de segundos, eu já queria mais. E aí, quando eu tinha, e é caro, a droga é cara, pelo menos na minha época era. E aí, assim, queria mais. E naquele desespero, né, assim, você gasta muito dinheiro para ter pouco narcótico para consumo. E aí, naquela ansiedade, naquele vício de querer se satisfazer mais, é por isso que ela é uma droga mais viciante. Pelo menos na minha época, hoje não sei. Então, queimava muito. E aí eu vendia o que eu tinha para poder usar o crack. Eu cheguei a pesar entre 48 e 51 quilos, de tanto que eu consumia o crack. Mas a viagem dele, a alucinação dele, o êxtase dele era rápido demais. O pecado, ele atua como um crack. Talvez ele tenha drogas mais fortes, mas eu falo daquilo que eu conheci. Então, assim, o pecado, ele é um êxtase de segundos, ele é momentâneo. Depois que você não tem dinheiro, depois que eu não tinha dinheiro para comprar mais pedras, eu ficava mal.
E o pecado é do mesmo jeito. Quando você não consegue mais alimentá-lo, ele te deixa ali sozinho com a culpa do pecado. E aí Satanás encontra seus Iazotes, né, da maldade. Eles encontram um lugar para poder encher sua mente de certo. E aí você não consegue encontrar norte mais. É culpa atrás de culpa, é pesado atrás de pesado. Aí você pensa, não, como é que eu vou cantar, como é que eu vou pregar, como é que eu vou falar de Jesus, como é que eu vou orar agora, eu vou ler Bíblia, depois do que eu fiz. Então, assim, ele alimenta a sua mente, te acusando, para te afastar ainda mais do perdão, né? Porque Deus, ele perdoa, o Pai, ele perdoa, ele é perdoador. Mas a tendência da pessoa que cai no pecado, porque não existe a tentação, é ser puxado mais para trás, afastado de Deus, né, em suma. Com isso, nós aprendemos nesse texto de Hebreus 12:4, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Bom, essa palavra, essa expressão, como resistir até o sangue, é você resistir até aquilo que depende da sua vida. A Bíblia não está no sangue? Sim. Então, se você resiste até que a sua vida ela se pegue em Deus, para não pegar contra Ele, quem perde com isso é o adversário. Porque ele sabe que toda vez que ele vier, você vai resistir até o sangue. Ou você foge, ou você se prostra. Ou corre, ou se prostra. Porque se você tentar achar que é Superman, ele acha comigo que eu vou encarar esse pecado de frente. Pronto. Não precisa nem de uma espada, não. Faz só um palito de dente. Pá, pronto. E esse balão está vazio. Vai estourar agora. Para lidar com o pecado, ou você corre, ou você ajoelha. Porque com o peito na coragem, você cai. O que os Tecnatel ou Tecnon têm a perder, uma vez que a salvação por Jesus Cristo não pode ser removida, o filho perde a oportunidade e deixa de receber a herança, mesmo estando na casa do pai, os que vivem como Tecnon, filhos de homens ou filhos da carne, mesmo comendo do pão e bebendo da água e desfrutando o poder do mundo vindouro, assim como toda a alegria do reino de Deus, tais filhos provam por suas obras e escolhas que não são herdeiros de Deus, nem co-herdeiros com Jesus Cristo, mas são bastardos, sem herança, excluídos do Novo Testamento de Jesus Cristo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Podia ter dito aqui, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus, né? Podia ter dito aquele que faz a vontade do Senhor, né? Mas não, tem que fazer a vontade do Pai. Amém. E só filho pode fazer a vontade do Pai. Amém. Bastardo não faz. Filho, o Iós, anda no Espírito. Filho, Tecnon, anda na carne. Ele nasceu para dar certo, mas só fez escolhas erradas. No final, ele escolheu o fim que desejou. Meu Deus do céu. É só você buscar um pouco na internet, começar a observar algumas coisas, você vai ver o quanto que falta paternidade na vez de muitas pessoas. Ou também nas redes sociais, não seja muito longe não. Começa a acompanhar, né, páginas de igrejas, principalmente igrejas pequenas. Começa a pesquisar cultos que são postados ao vivo no Facebook, no Instagram. Observa o tipo de mensagem que é pregada, o tipo de hinos que são cantados, o tipo de culto que é prestado. Começa a observar, para um tempo lá e olha lá os cultos. Quantos movimentos, quantos moveres você vai ver acontecendo, quantas línguas, quantos sinais, quantas revelações, e quanto tempo de palavra, ou que tipo de palavra você pregado. Eu não estou falando logo aqui não, eu não estou falando logo só para poder, né, se colocar numa posição superior não. Eu estou falando daquilo que eu vejo, daquilo que eu já fui testemunho, daquilo que eu vivi. Eu não passo adiante só aquilo que eu entendi, não. Eu passo adiante aquilo que o Pai me revela. E graças a Deus, eu conheço o Pai.
E quando eu falo que eu quero, né, estar com Ele, não é porque é uma perspectiva de algo que eu não conheço. Desde que eu conheci o Shabbat, tive aquela visitação na sala de casa pelo próprio Filho, o próprio Jesus, e aquele ali, né, eu já compartilhei, eu não consegui olhar para o rosto dele, embora eu o visse. Eu queria, mas eu tive medo. Então, assim, em ambos as experiências, houve um quebrantamento, houve um choro copioso. Amém. E eu sei o que eu vivenciei. Não dá para falar em detalhes, né? Porque assim, foi algo tão peculiar, mas o Senhor se revelou. Amém. E agora Ele está revelando a nós. Ele quer que cada filho viva uma experiência com Ele. Que cada filho conheça o Pai. Né, irmã? Aprender a compartilhar com o mestre, chamar o Pai de Pai. É uma maravilha, né? É um descanso para a alma, né? Quando você consegue se achegar a Ele e chamá-lo de Pai. Amém. Se relacionar com Ele em oração, dizendo Pai, Abba Pai, meu Paizinho, Amém. Papai do céu. Agora tem que mudar, né? Mas meu Deus do céu, não é meu Pai do céu. Então, quando você vive isso, quando você se aproxima disso, Ele vai colocar situações onde realmente Ele vai se relacionar. Meu Deus do céu. Muitos naquele dia dirão, Senhor, olha a revelação que está aqui diante de nós, irmão. Aquele que faz a vontade de quem? Meu Pai. Meu Pai, Jesus falando. Mas muitos naquele dia dirão o quê? Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Pai. Não vai dizer Pai. Não conheci. Não conheceu o Pai. Ó. Como eu vou chamar Ele daquilo que eu nunca conheci? O versículo de cima também, mano. Nem todos que me diz Senhor, Senhor. Isso. No dia dirão, né? Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome. Em Teu nome não expulsamos demônios. Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Interessante que essa frase, ele não vai dizer para pastores, ele não vai dizer a presbíteros, ele não vai dizer aos apóstolos, às apóstolas, os bispos, as bispas, não. Ele não vai dizer essa frase aos diáconos, aos evangelistas, aos obreiros, aos membros, né, de uma congregação, de uma denominação. Essa fala vai ser dita aos bastardos, o que é pior. Olha, vocês agiram como servos, agiram como homens carnais, mas nunca agiram como filhos. Vocês são bastardos. A grosso modo, vocês não têm herança. O nome de vocês não está escrito nesse livro. Então eu vou deixar a herança para os meus filhos, quando eu me for. Isso é pouco, né? Então assim, mas o que é meu, eles vão herdar. Mas uma coisa que eles não vão herdar do Pai é dívida. Não vão. Eles vão herdar de mim nome, legado, destino. Eles vão herdar atitude, caráter. Porque o caráter do homem não é um caráter repreensível quando ele esconde os seus feitos. É quando ele confessa que ele errou. Amém. E os filhos conseguem ver nele força na fraqueza. Porque ele sabe que ele tem limites e que ele é sujeito às limitações dessa natureza. Ele se rende ao Pai, mas não se sujeita às paixões da carne. Porque ele sabe que quando ele se prostra, não é para ficar prostrado, é para buscar destino, para se levantar e continuar andando. Nós não somos técnicos. Nós já passamos da fase dos técnicos na tela. Estamos caminhando agora para sermos orgulhosos. Amém. Maturidade
e responsabilidade. Coloque-se de pé. Nos laços do Calvário que nos unem, em Cristo Jesus, nosso Senhor e vida eterna, paz seja convosco e viva o Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém.